Namastê. Nós vamos estudar agora uma parte muito importante do yoga, que é a parte ética. É a parte onde você vai ver a filosofia aplicada na sua vida, no seu dia a dia, no seu modo de viver com as pessoas e com você mesmo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a parte chamada yamas. O que é yama? Yama é a sua conduta com as pessoas ao seu redor. E niyama, que a gente vai ver no próximo vídeo, é a sua conduta com você mesmo. Então, é muito importante você acompanhe esse vídeo e veja até o final, leia a parte teórica, porque essa parte ética do yoga, ela é o fundamento. Quando você vai construir uma casa, você não precisa fazer a fundação da casa para depois ir levantando as paredes. Então, o niyama e yama, a base ética do yoga, é o fundamento. É aquilo que vai estar dentro em você, na sua consciência. Essas yamas e yamas, essa base ética, ela não é um dogma religioso, nem uma coisa que você é obrigado a seguir hoje. Ah, não, mas eu tenho que fazer yoga, eu tenho que seguir isso obrigatoriamente. Você está sendo informado que existem esses yamas e niyamas e você vai segui-los se quiser, se desejar. O que eu estou querendo passar para você é um detalhe importante. Eu conheci o yoga há 10 anos. Eu tive muitas experiências com yoga. E o que eu posso lhe falar com segurança e com certeza é que você vivendo dentro dos yamas e niyamas, a sua vida vai ser muito mais agradável, muito mais fácil de ser vivida, a sua relação com as pessoas vai ser muito melhor e com você mesmo. Então, é uma parte do yoga fundamental. É só aplicar e ver os resultados. Então, o que a gente tem para começar é o Ahimsa. Ahimsa significa não violência. Aí um detalhe interessante, eu comecei a fazer yoga, fiquei muito impressionado, né, com toda a filosofia, com toda a história, e interpretei a Ahimsa de uma forma muito literal. Então, assim, eu ficava com raiva de alguma coisa, eu não expressava a raiva e achava que estava sendo não violento, mas eu sentia aquela raiva e guardava ela para mim. Então, depois de um tempo, eu tive alguns problemas no estômago. E isso, dentro da medicina chinesa que eu trabalho, foi bem compreensível para mim, quando eu fui estudar medicina chinesa, por que eu fiquei com problema no estômago. Guardando a raiva. Então, se você aí está tendo problemas no estômago, úlcera, gastrite nervosa, né, problemas assim emocionais, pode estar muito relacionado a uma raiva não manifesta, aquela raiva que você sente e guarda, né? Então, a rimsa, ela está relacionada também com a não violência com relação a você mesmo. Porque muitas vezes você quer fazer uma coisa, quer tomar uma atitude e não faz por conta das outras pessoas. Ou alguma coisa que você quis dizer e não diz por medo. Então, muitas vezes você está cometendo uma violência com você mesmo. E isso é muito importante. Você conseguir o equilíbrio, a harmonia em que você sabe em que um determinado ato ele é desnecessário, ele é uma violência desnecessária, ou um determinado ato é uma defesa natural, é uma busca de você manter a sua integridade, né? E manter a não violência com relação a você mesmo, porque muitas vezes você esquece de você mesmo para se doar demais aos outros e acaba se violentando. Então, eu passei por isso. A rimsa vai bem mais do que não ser violento. E vai também na sua ação de cordialidade, de gentileza. Vai na sua ação afetiva com as pessoas, né? E isso é a rimsa, isso é não violência. É o afeto, a cordialidade, o carinho, a forma de gentileza, né? Eu acho que uma palavra que pode traduzir bem também a rimsa é gentileza, porque a gente sabe que um grande desafio de estudar uma filosofia oriental para um ocidental de estudar uma filosofia oriental é a questão da tradução. E esses detalhes da tradução realmente você vai tendo na sua vivência. Então eu gosto muito de traduzir a rimsa
como gentileza, né? Como afeto, como carinho, como uma forma gentil de lidar com as pessoas. Então, a rimsa é uma coisa que é importante você cultivar. Como diz um profeta carioca, né? Gentileza gera gentileza. Gentileza é um dos primeiros passos do Yama, né? Que é a não violência, e que é importante cultivar na sua vida, e você vai ver como os frutos são saborosos, né? Os frutos de uma ação gentil, uma ação cordial. Satya é não mentir, é outro princípio. E é muito interessante porque muitas vezes a gente fala uma verdade muito dolorosa para a pessoa. E algumas vezes essa verdade é desnecessária naquele momento. Não é o momento de você falar aquilo. Então, a verdade em Sattva, ela se refere também a falar, saber o momento certo de falar uma coisa. Muitas vezes aquilo é a verdade, mas não é a hora. Então você guarda, você não fala. Quando é a hora exata, você diz. E quando você vai ser verdadeiro, não só verdadeiro com aquilo que você vai dizer para alguém, mas verdadeiro com você mesmo, que a gente chama de congruência. A congruência é uma verdade que você nutre para você mesmo. Eu acredito nisso, eu sinto isso e eu faço isso. Então você consegue alinhar o que você sente, o que você pensa, com o que você faz, com o que você age. Isso é verdade, né? Muitas vezes você acredita numa coisa, acha que tem que ser de um jeito, mas por dentro você sente que é outra, e na hora de fazer você faz o que outra pessoa disse que era para fazer. Então você está todo desalinhado. Não existe aí a verdade, não existe o sattva, que eu gosto de traduzir como congruência, né? Que congruência significa esse alinhamento entre pensar, sentir e agir. E essa interpretação, essa tradução de cada palavra varia muito de pessoa para pessoa. Sátiva significa não mentir, mas assim, o que eu estou passando para você é uma leitura que é única, que vem da experiência, da minha experiência. Uma tradução você não encontra em outros lugares. Por exemplo, traduzir ahimsa como gentileza, sattva como congruência, né, que é o alinhamento de pensar, sentir e agir. Então, é muito importante sattva na vida. São muito saborosos os frutos da congruência. Você já pensou a enorme quantidade de pessoas? Se isso não estiver acontecendo com você, com certeza você conhece pessoas que acreditam internamente que são capazes de realizar uma vida, mas que vivem uma outra vida só porque os outros disseram que eram o melhor. Pessoas que não vivem a vida que desejam, vivem outras vidas, elas parecem que são atores, né? Eu atendo na minha clínica de acupuntura várias pessoas assim, eu estou muito ansioso, eu estou depressivo, eu estou inquieto, eu tenho problemas emocionais, eu tenho problemas físicos, dores no meu corpo todo, fibromialgia é muito comum. Tem pessoas que vivem a vida que não é a vida que ela deseja, vive outra vida, né? Você tem o seu desejo, tudo íntimo, tem aquilo que você quer, que você ama, que você gosta, lá guardadinho, e vive uma outra vida, socialmente aceita. E isso o corpo sente, porque você já sabe do paradigma holístico, você já assistiu o vídeo, você sabe que está tudo interligado. Então isso o corpo sente, isso o corpo passa. Tudo está interligado. Então, se você tem sátiva, você não vai ter fibromialgia. Você tem verdade, você não vai ter essas dores, essas doenças psicossomáticas. Muitas vezes, Gabriel, mas eu não consigo ter isso hoje. Não, isso é um caminho. Isso é um caminho para a vida inteira. É um caminho de evolução pessoal, espiritual. Entendeu? Então, Sattva é um grande caminho. A gente tem aqui também Asteya. Asteya é não roubar. E nesse sentido de não roubar, significa você não pegar dos outros não só coisas materiais, mas não pegar dos outros coisas sutis, coisas espirituais. Por exemplo, muitas vezes você tem inveja, você tem
o medo de viver a sua vida e fica desejando a vida de outra pessoa, né? A inveja é um roubo, né? A inveja é roubar. Então, em asteia é você ter a sua congruência, né? É você ter a sua congruência pessoal, a sua verdade interna e seguir a sua vida e não roubar a vida de outra pessoa, não desejar outra vida. Isso é asteia, né? Aí a gente tem aqui também a parigraha, é o desapego. A parigraha é muito interessante essa questão do desapego, porque ela é um ponto-chave. Meditação sem desapego não existe, né? Você, para meditar, você tem que se desapegar de todo aquilo que vai atrair a atenção da sua mente. Então, a parigraha tem uma história muito interessante, porque não é só o desapego do que você possui materialmente, é desapego de muitas ideias, de muitas crenças, desapego de mentiras que ficam voltando na sua mente, querendo baixar a sua autoestima, querendo fazer você acreditar que você não é capaz, querendo, então, são vários pensamentos que foram colocados na vida de uma pessoa na sua infância, em vários momentos traumáticos e que ficam lá. Às vezes a gente se apega, né, se sente confortável a certas ideias, a certas crenças limitantes. E se desapegar disso é muito importante. O desapego é muitas vezes uma libertação. Tem uma história muito interessante com relação ao desapego, né, de uma pessoa que estava lá na Índia, né, e ele queria, sim, bastante, né, o grande desejo dele era encontrar a iluminação espiritual. Aí ele saiu, abandonou a família, abandonou tudo e saiu para a floresta. Isso acontece muito na Índia. E um detalhe, que ele pegou só apenas 2 tanguinhas, né, para se vestir e foi para a floresta. E lá ele fez uma choupanazinha, uma cabanazinha toda de palha, fez essa cabana e tudo que ele tinha era essas 2 tanguinhas e morava nessa cabana. E todo dia de manhã ele lá ficava meditando, querendo encontrar a iluminação, querendo, buscando, nada de se iluminar, não conseguia encontrar essa iluminação. E lá na floresta passavam algumas pessoas que iam viajando, né, de uma cidade para outra. E ele ouvindo as pessoas comentando, ele viu as pessoas falando assim, ó, eu você vai ver o mestre e tal, falando de um grande mestre, grande sábio. Ele, nossa, tem um grande mestre, eu vou buscar saber aonde está esse grande mestre. Eu perguntava, onde é que fica esse grande mestre? Não, ele fica lá na cidade. Você cruza, sobe a montanha, passa pelo lago, né, atravessa o vale e lá você na cidade é só perguntar pelo mestre que todo mundo sabe da cidade quem é o mestre. Aí ele pensou assim, nossa, um grande mestre, todo mundo conhece, mas ele vive na cidade? Um mestre que vive na cidade? Para mim, para ser mestre, tinha que ir para a floresta, abandonar toda a vida material e tal. Mas eu vou ver esse mestre. Aí ele pegou a canguinha dele, a que ele estava vestido, e a outra, né? Porque era só o bate-enxuga, como diz. Ele usava uma, deixava a outra lavadinha. E ia e foi se encaminhar para a floresta. Nesse caminho, ele passou por vários momentos difíceis, né? Atravessou uma montanha e depois cruzou um lago, passou pelo vale e chegou na grande cidade. E lá, a primeira pessoa que ele perguntou onde que fica o mestre, a pessoa já disse para ele, olha, o mestre fica na zona norte da cidade, no maior casarão. Aí ele falou, como assim? O mestre no maior casarão? A zona norte é a zona mais nobre, mais rica da cidade. E o maior casarão que você vê lá, o maior castelo, palácio que você vê lá é do mestre. Ele disse, não pode. Como que um mestre espiritual vai viver num palácio? Como ele vai ser rico materialmente? Eu não vou ver, rapaz. Uma pessoa dessa não é um mestre. E aí ele pensou, nossa, mas eu atravessei uma montanha, atravessei um lago, cruzei uma planície, estou aqui cansado, com as pernas doídas. Eu vou ver esse mestre, já estou aqui na cidade mesmo. Aí ele foi até a zona norte da cidade, foi vendo os grandes palácios, né, as grandes construções
e ficando achando aquilo tudo desprezível, como é que o ser humano construía aquilo, tinha que largar tudo. E ele foi e encontrou o maior palácio, né? Chegou naquela grande portal, aquele lugar gigantesco e tocou lá a campainha, bateu lá. Tim, dom, dom, dom. Aí veio um mestre e abriu a porta para receber ele, né? E ele falou: Bom dia, eu vim ver o mestre." "Não, sim, eu sou o mestre aqui." Aí o mestre convidou ele: "Vamos entrar, conhecer, passear no nosso jardim." Aí ele disse: "Não, tudo bem, eu vou só guardar minha tanguinha aqui no palácio." Aí ele guardou a tanguinha dele no palácio, estava com a outra assim, cobrindo. Então vamos passear." Aí eles ficaram lá passeando, caminhando, e naquela conversa, né, muito descontraído, o mestre falando, né, das coisas do espírito, do universo, ele olha para trás e vê o palácio em chamas. Aí ele olha assim: "Mestre, o palácio está em chamas." Aí o mestre olha para o palácio e diz: é só um palácio." Aí ele diz: "Mas minha tanguinha está lá dentro." Nesse personagem, a moral da história é que estava muito apegado àquele pequeno objeto, né? Não é o objeto em si que vai definir o seu apego. Não é se você tem um grande carro, uma grande casa ou não. Não está fora de você o apego ou desapego. O apego ou desapego está dentro de você. Não importa se você é apegado a uma casa pequena, a ter poucas coisas, você é apegado a viver só numa montanha, ou se você é apegado a ter um castelo, se você é apegado a ter um grande carro, não importa. Não importa a coisa externa. O que importa é dentro de você, o que você sente com relação às coisas. É a relação, como a gente vem sempre, eu venho sempre frisando para você a questão das relações. Então, a parigraha está muito ligado à relação que você tem com as coisas. As coisas que você se relaciona, você trava uma relação independente, livre. Você é livre, né? Se você administra um castelo, o castelo é do universo, não é seu, é da natureza. Mas você está ali administrando, você está ali com aquilo. Se você tem uma casa pequena ou mora numa choupana, é do universo aquela choupana. Você está administrando, mas aquilo você é livre. Seu sentimento interno com relação às coisas, né? Você tem liberdade com relação àquela crença. Você tem aquela crença, amanhã pode não ter, pode ter outra melhor. Você pode mudar a sua opinião. Você pode pensar livremente. Então, a parigraha é um sentimento que é liberdade. Eu traduzo a parigraha como liberdade. Também desapego, mas sinceramente, a liberdade que você vai ter na relação com as coisas que você vive. E a gente tem brahmacharya. Muitos autores traduzem como não abusar do sexo. Essa tradução acontece porque os brahmanes, muitos sacerdotes na Índia, eles tinham a questão da castidade, a questão da sexualidade para manter a energia vital. O que acontece são duas coisas. Primeiro, eu pesquisei muito sobre isso e vi a melhor interpretação que eu tive sobre brahmacharya foi de um livro chamado Coração do Yoga, muito bonito esse livro, né, que é do Desikachar, que é filho do Krishnamacharya. Krishnamacharya foi uma pessoa que veio da Índia, um dos responsáveis de trazer o yoga para o Ocidente. Ele é um grande mestre. A maioria desses estilos de yoga que você vê por aí são dos alunos do Krishnamacharya, né? Power Yoga, Ashtanga Yoga, enfim. Então, o filho dele, né, o Desikachar, escreveu esse livro, Coração do Yoga, que lá ele fala: Brahmacharya não é exclusivamente abusar do sexo, é não abusar de nada. Brahmacharya é o caminho do meio. É você saber se relacionar com as coisas de forma independente, de forma livre. E aí você vai começando a compreender que, na verdade, todos os yamas, eles estão ligados um ao outro. Eles são um só. É como se fosse uma corrente. Na verdade, a rimsa está ligado a sátiva, a sua verdade. Está ligado à questão de não roubar, de você querer viver a sua própria vida. De você estar ligado à parigraha, que é o desapego. Que está ligado também a brahmacharya, que é o caminho do meio, que é não abusar das coisas.
O Caio Miranda, ele fala uma coisa interessante de Brahmacharya, que ele diz que a questão sexual, sexo, você deve envolver no ato sexual todos os aspectos da sua realidade, né? O aspecto físico, através do contato físico, o aspecto emocional, através do afeto, né? O aspecto mental, através do foco, da concentração, você está focado naquilo, você não está fazendo o sexo pensando em outras coisas, no passado, no futuro, preocupado com a conta, não, o foco mental. E o aspecto espiritual, né? Que é a união das polaridades, a união da sua energia com a energia de outro espírito, de outra criatura ali, que é uma troca energética, é uma troca muito importante. Então, o sexo, como a gente está estudando uma escola tântrica, você já sabe o que é isso, como a gente está estudando Hatha Yoga, o sexo, o corpo é importante, é vital, faz parte da saúde, do equilíbrio energético. E ele ajuda, sim, no seu conhecimento, no seu desenvolvimento espiritual. Então, Brahmacharya, no nosso estudo, não é castidade, é não abusar das coisas, não exagerar, né? E principalmente o sexo, por quê? Porque o sexo ele vai ser uma via que é para nos ajudar e não para nos atrapalhar no caminho, né? Porque através do sexo a gente pode perder muita energia vital, a gente pode ter uma vida um vício, né? O sexo pode se tornar um vício. Então, em vez de se tornar um vício, ele tem que se tornar um caminho de desenvolvimento, um caminho de evolução, de você ter sentimentos profundos de prazer, de alegria, de compartilhar um momento prazeroso com outra pessoa, de compartilhar uma vida, de compartilhar a sua intimidade. Então, Brahmacharya está muito ligado a isso. E eu gostei muito dessa interpretação como Brahmacharya sendo o caminho do meio, né? O caminho do não exagero. Você vai comer uma coisa, você não vai comer até explodir, né? Você vai, também não vai passar fome e fazer jejum e ficar a vida inteira e perder prazeres da vida e também perder o alimento. Não, você não vai abusar nem do excesso nem da falta. É o caminho do equilíbrio. Isso está muito ligado a Brahmacharya, que eu traduzo como equilíbrio. Então, esses são os yamas, que são as condutas com o mundo. E pode ter certeza, isso assegura você. Gabriel, eu não vou fazer mais nada do yoga, só seguir os yamas. Se você fizer só isso, você já conseguiu assim uma grande vitória na sua vida. E o que eu posso lhe dizer é que isso é um caminho para a vida inteira. Não é assim, fiz todos os yamas, não. Isso aqui você vai levando com você como se fosse uma tocha nas suas relações, para iluminar as suas relações, para iluminar a forma como você vai se relacionar com a sua família, com o seu trabalho, com um pensamento, com uma crença, enfim. É uma tocha que vai iluminar a sua caminhada. É muito valiosa essa primeira informação do yoga. No próximo vídeo eu vou falar sobre os niyamas, que é a relação que você vai ter com você mesmo. Então leia o texto, vem acompanhando esse vídeo, vamos estudar, vamos desenvolver juntos. Eu fico muito feliz que você acompanhou esse vídeo até agora. Vamos nos ver nos próximos vídeos. Um grande abraço. Namastê.